Para você que acompanhava a fala do presidente Lula e a assinatura da medida provisória Brasil Soberano, fique agora com o jornal PT Brasil. E você vai ver, pelo segundo mês consecutivo, diminui a inflação sobre os alimentos no Brasil. Bancada do PT intensifica diálogo por projetos para a proteção da infância e juventude em ambientes digitais. Governo federal anuncia pacote de medidas que prevê 30 bilhões em créditos para diminuir impactos pelo tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil. E ao vivo nós conversamos com a vereadora de Recife, Cari Santos, sobre a municipalização da rede nacional de cursinhos populares. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, no canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais é a Lúcia e também a Nayane. Comente e envie sua mensagem aqui para a gente. Aproveite e já se inscreva em todos os nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A gente abre essa edição contando que o governo federal anunciou agora há pouco, como você acompanhou, uma medida provisória batizada de Brasil Soberano, que prevê ajuda aos setores afetados pelo tarifaço pelo presidente dos Estados Unidos, aí, Donald Trump. A medida principal delas é uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas atingidas pela perda de competitividade no mercado externo. Foi criada uma linha de financiamento com recursos do superávit do Fundo de Garantia das Exportações. Além disso, a mudança de regra no seguro de crédito à exportação, que também vai possibilitar um sistema com fundos garantidores para que os produtores possam ter acesso, principalmente aqueles pequenos produtores. Também está prevista a prorrogação de pagamentos de impostos federais. O pacote também define a ampliação de compras do governo federal, estadual e também municipais de produtos perecíveis, como peixes, frutas e mel, que estão parados desde a entrada em vigor da taxa. Paralelo a isso, o executivo busca novos mercados aos produtos brasileiros. Lula conversou nos últimos dias com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o líder chinês Xi Jinping, como a gente havia mencionado ontem aqui. Além disso, existe a expectativa de finalizar em alguns meses o acordo Mercosul-União Europeia. E 3 em cada 4 brasileiros acreditam que o tarifaço de Donald Trump contra os produtos nacionais é uma ação exclusivamente política. É o que mostra a pesquisa Ipsos-IPEC realizada entre dia 1º e 5 de agosto e divulgada nessa semana, que entrevistou 2.000 pessoas em 132 cidades. O levantamento revelou que 75% dos brasileiros veem a motivação política na taxa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos. A gente vai acompanhar na tela aqui para vocês, então, verem aí em casa. A gente vê, então, que 75% dos brasileiros acreditam que essa decisão do presidente Donald Trump é uma decisão política, exclusivamente política. 12% é uma questão exclusivamente comercial. 5% acreditam que é uma questão comercial e também política, a gente lembrando, claro, essa questão política é relacionada à questão do Bolsonaro, né? Tanto que o presidente Lula já tentou dialogar, mas existe uma dificuldade por conta dessa politização aí da questão, deixando claro que não é uma questão comercial. 8% também não souberam ou não quiseram responder. A gente passa aqui para a próxima, então. 49% dos brasileiros são favoráveis à aplicação de tarifas elevadas sobre produtos norte-americanos. A gente fala também aqui essa questão da lei de reciprocidade, né? Também o governo brasileiro poder responder aos produtos americanos, taxando da mesma forma como eles fizeram com o Brasil.
E 68% dos brasileiros acreditam que o Brasil deve priorizar acordos com outros parceiros, como a China, que a gente lembra aqui, a China é nosso maior parceiro comercial, e também a União Europeia. A gente lembra que também, agora há pouco eu mencionei, que o Brasil aí, o Mercosul, que tem o Brasil como liderança aí até o final do ano, está em vias de finalizar esse acordo com a União Europeia, o que também vai melhorar bastante o aspecto econômico para o Brasil e para o Mercosul. Entre os que aprovam a reciprocidade brasileira, 61% são eleitores do presidente Lula. 55% jovens de 16 a 24 anos, 53% pessoas com ensino superior e 51% são mulheres. Esse é o último dado aí divulgado dessa pesquisa, então, que fala e trata dessa questão da taxação ao Brasil pelo presidente americano Donald Trump. E ainda sobre esse assunto, em entrevista ao programa O É da Coisa, da Band News, com o jornalista Reinaldo Azevedo, o presidente Lula falou sobre o tarifaço aplicado pelo presidente dos Estados Unidos e criticou também o posicionamento do líder norte-americano. Para não dizer a verdade para o povo, veja, 73% das coisas que os Estados Unidos exportam para cá é tarifa zero. Tarifa zero. 8 dos 10 produtos mais importantes é zero. E, em média, eles pagam 2,7% de imposto. Portanto, não há o que reclamar do Brasil. Eu acho que o presidente Trump precisa ter uma assessoria que mostre um pouco de conhecimento do Brasil. Se montar uma assessoria com o filho do Bolsonaro, com a pessoa ligada a Bolsonaro, vai ter sempre informações deformadas e erradas. O dado concreto é que quem foi eleito aqui nesse país toma posse. E é importante o presidente Trump saber, eu perdi 3 eleições. E em cada eleição que eu perdi, eu voltava para casa para me preparar para a próxima. Eu não fico culpando urna. Eu não fico culpando o adversário. Agora, o cidadão que o Trump está defendendo, ele não soube perder, não teve sequer coragem de passar a faixa para o presidente eleito e estava preparando um golpe. Um golpe que envolveu muita coisa. Aliás, eu vou mandar informar o presidente Trump de como é que foi essa tentativa de golpe. Eu disse que se ele fosse aqui no Brasil, ele estaria sendo julgado tanto quanto o Bolsonaro está sendo julgado. E a queda no preço dos alimentos pelo segundo mês consecutivo ajudou a reduzir a inflação no país. Programas sociais e incentivos do governo têm garantido mesa mais farta para milhões de brasileiros. Batata inglesa, cebola, arroz e até a carne estão mais baratos nos supermercados. É o segundo mês consecutivo de queda nos preços, o que tem aliviado o orçamento das famílias e garantido mais poder de compra para colocar alimentos básicos na mesa. De acordo com o IBGE, o grupo de alimentação e bebidas teve queda de 0,27% em julho. A alimentação no domicílio despencou 0,69%, com reduções de 20,27% na batata inglesa, 13,26% na cebola e 2,89% no arroz. E também as carnes, 0,30%. Esse movimento foi fundamental para que a inflação fechasse o mês em 0,26%. O governo Lula tem reforçado o empenho para levar comida à mesa de quem mais precisa. Programas sociais, como o Bolsa Família, ajudam milhões de brasileiros a ter mais acesso a alimentos. Mesmo com a taxa Selic elevada, os incentivos conseguiram manter pelo segundo mês consecutivo a queda no preço dos alimentos. Um alívio direto para o orçamento das famílias, que planejam melhor as compras e mantêm a mesa farta. A consultora financeira e mestre em economia pela Universidade de Brasília, Petra Duque, explica por que a inflação está caindo e como o consumidor pode aproveitar esse momento de queda no preço dos alimentos.
Segundo a lei da oferta e da demanda, um aumento de oferta deve ser acompanhado de uma redução de preço para igualar a demanda com essa nova oferta. Dessa forma, o aumento da produção de alimentos devido à ocorrência de safras abundantes tende a reduzir o preço de alimentos, como temos visto pelo segundo mês seguido. Além disso, segundo a teoria econômica tradicional, o aumento de impostos sobre importações tende a reduzir a atividade econômica devido a impedir ganhos de troca via vantagens comparativas, levando a um menor nível de emprego e preços mais altos. Todavia, embora algumas empresas e seus empregados sejam prejudicados pelo tarifaço de Trump com a redução das vendas, há efeitos positivos para o consumidor no curto prazo. Com a expectativa de redução das exportações de alimentos devido ao tarifaço, há a tendência de essa oferta ser redirecionada para o mercado interno para não ser perdida, pois alimentos são perecíveis, resultando na queda temporária de preços de alimentos. Porém, há um componente inercial muito forte na inflação de alimentos via substituição, visto que, por exemplo, se o preço da carne bovina cai, os consumidores tendem a reduzir o seu consumo de frango para consumir mais carne bovina, reduzindo a demanda por frango e, consequentemente, reduzindo o preço do frango. E assim vai em efeito dominó, gerando persistência na redução dos preços de alimentos. A dica para o consumidor é aproveitar as reduções de preços, reorientando seu consumo para os alimentos que estão mais baratos. Esse comportamento natural não ajuda apenas no bolso, mas ajuda também a economia a controlar a inflação. Numa rede social, o senador Jacques Wagner destacou que o índice de inflação no mês de julho, divulgado pelo IBGE, traz o resultado direto das medidas tomadas pelo governo Lula para reduzir o preço dos alimentos. O senador reforçou que o foco é seguir trabalhando firme para garantir comida no prato a preço baixo para o povo brasileiro. Bom, e a seguir nós falamos ao vivo com a vereadora Cari Santos sobre o protocolaço do projeto dos cursinhos populares, para a municipalização dos cursinhos populares. Não sai daí que a gente já volta. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e agora nós vamos conversar ao vivo com a vereadora Cari Santos, do PT de Recife, sobre o protocolaço do projeto dos cursinhos populares que aconteceu na segunda-feira, Dia do Estudante. Boa tarde, vereadora. Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar com vocês num espaço tão importante para a nossa militância. Eu espero trazer proposições a respeito da temática que a gente vai trabalhar hoje. Vereadora, queria começar te perguntando, então, foram mais de 1.000 vereadores do PT que protocolaram essa municipalização dos cursinhos populares. Explica pra gente o que muda com essa medida e de que forma esse projeto vai aumentar as chances de jovens da periferia, negros, quilombolas, indígenas e até pessoas com deficiência conseguirem acessar mais o ensino superior. Esse protocolaço foi um movimento muito importante que foi articulado pela vereadora Luna Zaratini, do PT de São Paulo, onde a gente conseguiu mais de 1.000 vereadores protocolando a criação da rede municipal de cursinhos populares nos municípios. Para quem não sabe, o presidente Lula, junto com o ministro Camilo, criou uma rede nacional de cursinhos populares para poder fazer com que a juventude negra, periférica, quilombola, indígena, pessoas com deficiência, estudantes de escola pública pudessem ter acesso ao ensino superior. A gente sabe que o cursinho popular ele tem o intuito de garantir a formação e a preparação para os estudantes conseguirem ingressarem no ensino superior. E que esses cursinhos populares, muitos deles
São cursinhos que são pessoas que são voluntárias, que não têm nenhuma estrutura. Então, o presidente Lula traz um compromisso de fazer com que a juventude possa ter acesso à educação e poder disputar uma vaga no ensino superior. Então, a criação da rede nacional vai fazer com que os estudantes ganhem uma bolsa de R$ 200. Os voluntários também vão ganhar um valor e que esses cursinhos também vão ganhar um valor de R$ 6.000 para garantir a sua manutenção, material didático. Então, essa frente dos vereadores é a nível nacional, é trazer essa disputa para dentro do município, para que a gente possa criar a rede municipal de cursinhos populares, como eu vou trazer aqui para a cidade do Recife, como a aluna trouxe para São Paulo, o Pedro Rousseff trouxe para BH, a vereadora Natasha trouxe para Porto Alegre. Então, essa é uma articulação para que a gente possa trazer uma pauta nacional e tentar criar isso dentro do município, a fim de fortalecer os cursinhos populares que já existem na nossa cidade e contribuir para que essa rede de cursinhos populares em nossa cidade possa se ampliar, para que esses cursinhos populares, os estudantes tenham acesso à bolsa que é ofertada pelo presidente Lula, os professores voluntários terem acesso à bolsa e que esses cursinhos populares possam ter o valor de R$ 6.000 para poder fazer a sua manutenção e assim a gente vai democratizar o acesso à educação. Então, a finalidade do cursinho popular é garantir uma preparação de forma gratuita para os estudantes que vão concorrer a uma prova ou uma vaga para concorrer ao ensino superior. Vereadora, e qual a importância dessa ação ter sido realizada no Dia do Estudante, na segunda-feira? Esse foi um presente que a gente quis dar para os estudantes do nosso Brasil. A gente também quis mostrar para a população brasileira que existe uma articulação dos vereadores junto com a pauta nacional e que a gente vai trabalhar de forma conjunta, pegar as políticas públicas do governo Lula e trazer para os nossos municípios. Então, essa foi a forma da gente poder presentear os estudantes. É por isso que esse protocolaço foi feito no dia 11 de agosto, no Dia Nacional dos Estudantes, e que esse projeto também ele contempla outro projeto que fala sobre a criação do passe livre para os estudantes de cursinhos populares. Então, é uma forma da gente garantir a passagem de forma gratuita e também o acesso ao preparatório de forma gratuita através desses cursinhos populares que vão se espalhar pelo Brasil através desse grande protocolaço dos vereadores do Partido dos Trabalhadores. Vereadora, essa medida também vai ajudar a diminuir essa distorção que existe histórica, né, de que esses jovens mais vulneráveis acabem, quando conseguem, ingressando em universidades particulares e tendo essa dificuldade nas próprias universidades públicas, né? É uma forma de combater a desigualdade, veja. Quem é que tem acesso a preparatório hoje no Brasil? São pessoas que têm condições financeiras. E a gente vê que tem uma juventude periférica, uma juventude negra, quilombolas, indígenas, estudantes de escola pública com renda per capita de até um salário mínimo. A condição e a realidade de vida desses estudantes é completamente diferente de estudantes que estão inseridos dentro de uma escola particular, ou que muitos desses estudantes de escolas particulares fazem preparatórios em cursinhos que são pagos. E o que é que a gente pode fazer para que a nossa juventude possa ingressar no ensino superior? Então, a gente tem várias políticas públicas que foram criadas pelo governo do presidente Lula. A gente tem ampliação das vagas nas universidades, a gente tem um sistema de cotas, a gente tem um ProUni, a gente tem o FIES. O que a gente quer garantir é que o estudante ele tenha acesso ao ensino superior, que ele possa escolher, mas para que ele possa escolher, ele tem que se preparar para poder concorrer a uma vaga. Então, a criação nacional e trazendo para dentro do contexto municipal da rede de cursinhos populares faz com que a gente ofereça uma preparação de forma gratuita para que esses estudantes possam se preparar e concorrer a uma vaga no ensino superior. Vereadora, a senhora e outros integrantes da juventude do PT estiveram aí há cerca de 2 semanas aqui no encontro nacional do partido, né? Quais as principais pautas vocês apresentaram durante esse encontro?
A gente teve a oportunidade de se encontrar com vereadores de todo o Brasil. Foi um momento muito importante para os vereadores que foram eleitos e que foram reeleitos pelo Partido dos Trabalhadores. E a gente teve a oportunidade de conversar e que a gente vai criar uma frente nacional de vereadores para se alinhar com as pautas nacionais do PT. Então, a gente começou com a pauta referente aos cursinhos populares, com a questão do passe livre, e a gente está encaminhando outras pautas para que a gente possa se articular e começar a fazer vários protocolaços a nível nacional. Vai ser vereadores do Partido dos Trabalhadores de todo o Brasil trabalhando a mesma pauta a nível nacional. Isso vai fortalecer o papel dos vereadores nos nossos municípios e também desempenhar um papel a nível nacional, fortalecendo as políticas públicas e as pautas que serão trazidas pelo presidente Lula. Então, essa articulação ela foi feita em Brasília. A gente segue com o nosso grupo de WhatsApp, mobilizando e organizando os vereadores de todo o Brasil para que a gente possa fazer vários protocolaços com vários projetos de leis, a fim de trazer benefícios para o povo da nossa cidade e, consequentemente, para o povo do Brasil. Vereadora, queria mais uma vez, então, agradecer a sua participação aqui com a gente, desejar sucesso aí nessa luta pela educação e também outras pautas importantes para todos nós brasileiros. Obrigado, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Vamos embora, que eu espero que vai ter muito debate, porque a gente vai ter muito protocolaço e talvez a gente possa sempre trazer esses protocolaços aqui para a TV PT. Brigadão, tá aí a participação ao vivo, então, da vereadora Cari Santos, de Recife, que participou aí desse protocolaço na última segunda-feira, pedindo a municipalização dos cursinhos populares em todo o Brasil, uma iniciativa do presidente Lula. O núcleo dos economistas do PT, Maria da Conceição Tavares, retornou e realizou uma reunião especial aberta à militância do PT Distrito Federal e que foi transmitido aqui pela TV PT ontem. O encontro aconteceu no auditório do PT Nacional, em Brasília. Entre os convidados, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que falou sobre o pensamento de Maria Conceição Tavares e também sobre a conjuntura econômica do Brasil. Acho que o PT tem um papel central no Brasil, né, por ser esse grande partido, de fato, que veio, né, da base, que tem uma base muito sólida. Acho que a militância petista tem um papel fundamental para também dar essa força que o governo precisa, né? A gente tem no Brasil, eu sempre falava, o problema no Brasil não é, quando eu falei essa crise foi mais longa, eu falava, o problema não é de política econômica, é de economia política. Saber quais são os instrumentos para retomar a economia, a gente sabe. O problema é que o embate da economia política que estava impedindo a gente de fazer uma política mais altiva. E esse embate continua, né? Não é o fato do presidente Lula ganhar, claro que é um alento e a gente consegue ir mobilizando as forças para migrar, mas o embate da economia política continua. E a gente precisa da militância fortalecida porque esse embate não é fácil. Né? Então a gente precisa o partido tem um papel fundamental nesse embate aí da economia política para que o governo seja fortalecido nos seus enfrentamentos também. E no próximo bloco nós falamos das movimentações da bancada do PT e a posição do presidente Lula em defesa das crianças e adolescentes em ambientes virtuais. Não sai daí que a gente já volta. Por que a Casa da Mulher Brasileira foi criada? Foi criada para fortalecer a aplicação da Lei Maria da Penha e reunir diversos serviços para as mulheres em situação de violência em um só lugar. As unidades têm estrutura completa para atender as mulheres com acolhimento e triagem, delegacia especializada no atendimento à mulher, apoio psicossocial, agentes da Defensoria Pública e do Ministério Público, apoio para a autonomia econômica e com alojamento de passagem para receber as mulheres e seus filhos. A Casa da Mulher Brasileira é um compromisso do governo federal para prevenir e enfrentar a violência contra você, mulher brasileira.
Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e a bancada do PT na Câmara dos Deputados intensificou aí os debates para a mesa diretora para pautar projetos voltados à proteção da infância e juventude no mundo digital. Um dos projetos em destaque é o PL 3336 de 2025, de autoria dos deputados federais Alexandre Lindenmeyer e Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e Luiz Couto, do PT da Paraíba. A partir do momento que a gente vem com um projeto de lei de autoria do deputado Luiz Couto, de autoria da deputada Maria do Rosário, e eu também subscrevo, apresento esse mesmo projeto, esse mesmo PL, a gente busca exatamente estabelecer um regramento que estabeleça limites à questão das big techs, à utilização dessas redes sociais e, ao mesmo tempo, estabelecendo também responsabilidades para que as nossas crianças e adolescentes não fiquem tão expostos como estão nos dias de hoje, né, com a questão da erotização, da utilização dos seus corpos, às vezes, inclusive, dentro de casa, pelas pessoas próximas, de forma buscando que a monetização, né, dessas imagens, né, ainda fazendo uma exploração da criança, uma violência em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma violência em relação a qualquer razoabilidade em relação ao uso das redes sociais e, ao mesmo tempo, qualquer respeito à dignidade da criança e do adolescente. Fazer as leis que assegurem uma infância segura em todos os ambientes e também na internet é uma tarefa fundamental para afirmar que a infância não pode ser vista como uma estratégia de mercado para monetização. A infância é um direito e ela é hoje. Mas em termos de avanço legislativo, o que está faltando é a responsabilidade de empresas, de provedores, de plataformas, de aplicativos. Tudo isso que é deste mundo digital que está colocado hoje para a infância, muitas vezes com grupos e indivíduos que visam monetizar os seus canais e que expõem a sexualidade, o corpo, o desenvolvimento da criança, estabelecendo graves prejuízos. Neste sentido, cada parte que compõe essa indústria tem que ter responsabilidade em não produzir conteúdos que vitimizem as crianças e também não permitir que esses conteúdos fiquem nas redes sociais e sejam monetizados. Por isso, estamos propondo que a legislação brasileira seja atualizada. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que quando foi aprovado, não lidava com esse ambiente digital. São novas questões e nós precisamos estar à altura destes novos desafios para realizarmos a proteção integral da infância brasileira e exercermos o que a Constituição determina, que é a prioridade absoluta. Esse projeto estabelece medidas efetivas para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital, garantindo mais segurança, privacidade e respeito aos direitos dessa população. Entre as principais ações, destaco a avaliação de impacto obrigatória antes de oferecer funcionalidades voltadas a crianças e adolescentes, identificando riscos e criando estratégias de proteção. O PL propõe medidas inéditas para a segurança de crianças e adolescentes na internet, como avaliação de impacto obrigatório antes do lançamento de funcionalidades voltadas a crianças e adolescentes, adoção do princípio de proteção by design e by default, onde serviços e produtos devem ser construídos com medidas de segurança, privacidade e respeito ao desenvolvimento saudável, proibindo práticas abusivas, verificação etária robusta, proibição de monetização com dados infantis e transparência sobre algoritmos e sanções severas às plataformas que descumprirem as regras. Além do PL 3336 de 2025, o deputado federal Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, também apresentou uma proposta.
O PL 785 de 2025 propõe a regulamentação da atuação de crianças como influenciadores digitais, tornando obrigatória a autorização judicial para cada caso. A proposta estabelece critérios claros para evitar exploração comercial, exposição excessiva e adultização precoce. No início do ano, eu apresentei um projeto de lei, o PL 785 de 2025. Ele exige autorização judicial para que crianças e adolescentes atuem como influenciadores digitais. Não é sobre proibir, é sobre proteger. Esse é um projeto para frear essa exploração absurda, para proteger nossas crianças e adolescentes que trabalham como influenciadores digitais. Ele propõe, por exemplo, exigir autorização judicial para as crianças atuarem na internet, acompanhamento psicológico e pedagógico, carga horária limitada, publicidade adequada à idade, sem sexualização. Gente, eu sei que para muitas famílias isso ajuda o sustento, mas não pode acontecer às custas da dignidade e da inocência da infância das nossas crianças. A internet pode ser um lugar para sonhar, aprender e crescer, mas nunca para explorar. Bom, vale lembrar que o motim de bolsonaristas na Câmara dos Deputados na semana passada impediu a votação do pedido de urgência para um projeto de lei que estabelece diretrizes de proteção a crianças e adolescentes nas redes sociais. E durante entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, Lula falou que, diante das recentes denúncias envolvendo exploração de menores na internet, é necessária a regulamentação das redes sociais. Deixa eu lhe falar uma coisa, o que não dá para abrir mão é você não garantir tranquilidade às crianças e adolescentes desse país que podem ser vítimas de bullying, de ataques, de pedofilia, como nós vemos na denúncia do rapaz. Você tem crimes cometidos nas redes digitais por plataformas que permitem que pessoas que são pessoas irresponsáveis, verdadeiros assassinos que devem ser julgados e punidos, fazendo pedofilia com criança. Aliás, isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar isso. A partir de amanhã, a gente vai ter o texto final aprovado pelo presidente da República e mandado para ser, aprovado no Congresso Nacional. Liberdade de expressão não é você execrar a vida dos outros. Não é você mentir. Não é você fazer provocação ou você fazer, propaganda do ódio. Liberdade de expressão é uma coisa mais sagrada, que eu utilizo isso desde que aprendi a falar e que tenho defendido isso em todos os lugares do mundo que eu discuto sobre comunicação. Eu sei o que é liberdade de expressão, porque já fui vítima da falta dela e já fui beneficiado por ela também, porque eu sou presidente da República graças à liberdade de expressão. Então é importante que haja uma regulação que tenha parâmetros. O crime que é crime na vida, nossa normal, tem que ser crime na vida digital. Não tem por que não ser diferente. O ministro da Educação, Camilo Santana, também falou sobre a importância da regulamentação das redes sociais como medida de proteção às crianças e adolescentes. Discutia o problema dos riscos, que existe dentro das redes sociais. Esse caso de pedofilia, do uso indevido, que é muito grave, você imaginar adolescentes sendo envolvidos, sendo induzidos a esse tipo. Nós precisamos cada vez mais ter regras e leis restritivas. Existem esses projetos no Congresso Nacional em debate, discussão, mas é fundamental lembrar a necessidade de regulamentar as plataformas digitais desse país. Isso é uma discussão que tem feito, Isso estimula, é preciso responsabilizar as plataformas que deixam serem utilizadas esse tipo de ação, seja estimular o ódio, seja estimular o uso de armas, seja estimular ações antidemocráticas, seja utilizar para fins de pedofilia, seja para utilizar violência. Então é preciso responsabilizar. O Supremo Tribunal Federal tomou algumas decisões importantes em relação a essas regras, mas é importante que o Congresso Nacional regule essas plataformas digitais para dar limites a isso. E é importante também, Karine, fundamentalmente, que os pais tenham consciência, porque o que nós conseguimos foi
limitar o uso, né, nas escolas, que hoje é proibido, ao não ser com orientação, para fins pedagógicos, com orientação do professor. Então, enfim, é importante também os pais terem a consciência de acompanhar, né, o uso desse equipamento dos seus filhos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve no Senado e destacou a parlamentares o bom momento da economia brasileira. Ele ressaltou que a renda do trabalhador aumentou e o desemprego está na mínima histórica. Haddad afirmou que o crescimento é resultado do trabalho iniciado em 2023 com o arcabouço fiscal e reforçou o compromisso do governo federal em manter as metas, controlar a inflação e gerar empregos. Vamos ver um trecho da fala do ministro. Tudo que nós estamos fazendo desde março de 2023, quando o arcabouço chegou ao Congresso Nacional, e nós confiávamos que os seus parâmetros fossem ser bem recebidos pelas duas casas, como foi recebido pelo mercado e pelas agências internacionais, pelos organismos multilaterais, nossa obsessão é perseguir as metas estabelecidas ali. Essa é a razão pela qual eu entendo que os indicadores da economia brasileira continuam, né, na comparação, inclusive, com os nossos pares, além das expectativas originais. Nós estamos crescendo, vamos continuar crescendo, olhando para a inflação e olhando para o desemprego. Porque não basta crescer, nós temos que crescer com qualidade. E nós estamos conseguindo garantir a qualidade. A renda aumentou, a renda do trabalhador aumentou como não ocorria há 28 anos. Desde o Plano Real não tem um aumento de renda do trabalhador como tem agora. O desemprego está na mínima histórica, o último dado 5,8%. A inflação, vocês já acompanharam o IPCA de hoje, divulgado. Muitas casas já estão revendo a inflação deste ano para menos de 5%. Já tem gente com 4,7%, 4,6%, 4,8%. Todo mundo dizia que a inflação desse ano poderia chegar a 6%. A média era de 5,5%. Hoje está todo mundo revendo para baixo e já próximo ao teto da banda, né, da nossa meta fiscal. Então nós estamos perseguindo qualidade da nossa economia, geração de oportunidade, trabalho e renda, e, do meu ponto de vista, o arcabouço central, o arcabouço fiscal é a peça central desse empreendimento. Nós temos que olhar para essa questão com muita responsabilidade. O Brasil registrou no primeiro semestre de 2025 um avanço na geração de empregos formais, com destaque para a contratação de pessoas inscritas no CadÚnico, resultado que desmonta o discurso de que beneficiários de programas sociais não querem ingressar no mercado de trabalho. Um recorte do Ministério do Desenvolvimento Social mostra que 80% dessas vagas formais criadas no primeiro semestre deste ano foram ocupadas por pessoas em situação de vulnerabilidade cadastradas no CadÚnico, ferramenta que reúne dados de famílias de baixa renda e direciona políticas como o Bolsa Família. O levantamento também revela que as mulheres lideram as admissões, especialmente entre os beneficiários do Bolsa Família. Entre as pessoas inscritas no CadÚnico, elas correspondem por 52,9% do saldo de empregos e 55,5% das admissões. Programas como o Acredita no Primeiro Passo, criado em 2024, tem impulsionado esses resultados. A iniciativa combina transferência de renda, qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo, com foco em mulheres, jovens, negros, pessoas com deficiência e comunidades tradicionais. O MDS destaca que as oportunidades geradas têm levado milhares de famílias a deixarem o Bolsa Família por aumento de renda. Só em julho, cerca de 1 milhão de lares saíram do programa. Mais da metade cumpriu o prazo máximo da regra de proteção, que mantém parte do benefício por 2 anos após a formalização no mercado de trabalho. 5 estados concentraram mais da metade das contratações de pessoas nesse período.
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Ótimos resultados. E no Café PT de hoje você viu uma entrevista com Leninha, deputada estadual do PT, nova presidente do PT de Minas Gerais, sobre a importância das eleições gerais do partido. O PT, quando convoca toda a sua militância, né, para votar desde o presidente nacional, o presidente estadual e municipal e suas direções, ele faz um exercício da democracia partidária. E é o único partido no Brasil que passou desse processo. Confirmação da nossa democracia interna, que eu acho que serve como exemplo para a democracia do Brasil. O PED foi um momento muito importante, né, de retomada da militância mais antiga, os mais velhos, com a juventude que vem chegando. Então, é sempre um ambiente, na minha avaliação, de muito otimismo, né, com o nosso PT, que cresce a cada dia, e que, de fato, vem fazendo esse debate também na prática sobre a democracia. Né? Eles dizem que o PT é um partido que eles querem destruir, a extrema-direita vive falando isso, mas a cada PED nós reafirmamos esse compromisso com o país e em cada PED a gente vem dar um recado para eles. Nós somos um partido forte e seguiremos sendo um dos maiores partidos da América Latina, que está do mundo, e a gente segue firme na nossa ampliação das bases aí. E agora a gente chama então a agenda do presidente Lula. Pela manhã, o presidente recebeu o cientista político norte-americano Steven Levitsky, que participou no Senado do seminário Democracia em Perspectiva na América Latina e no Brasil. Durante a tarde, então, às 3 horas, Lula se reúne com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, com o ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, e com a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Na sequência, às 4h30, o presidente participa da 4ª Conferência Nacional de Economia Solidária. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, você já sabe, no mesmo horário. Até lá!